Fala, fala pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estaremos iniciaremos a apostila 8, pessoal. Essa última apostila do ano, ela tem toda a sua base, todo o seu conteúdo calcado ali no chamado estudo sobre o meio ambiente, ou ainda também conhecido como questão ambiental, certo? Nessa primeira aula aqui, nesse primeiro momento, moçada, nós vamos trabalhar alguns conceitos importantes quando nós trabalhamos a respeito da questão ambiental mundial. A começar do conceito de meio ambiente, né, pessoal, que já é um conceito que ele é redundante, né? Meio é o espaço onde nós vivemos. Ambiente também é o espaço onde nós vivemos. Então, por que meio ambiente? Né? Acaba sendo ali uma redundância já, né? O meio em que o homem vive, onde ele convive, já é o seu meio, já é o seu ambiente. Então, em tese, esse conceito meio ambiente já estaria defasado, certo? Já teríamos que pensar um pouco melhor a respeito disso. Mas, enfim, quando nós falamos de meio ambiente hoje, nós lembramos ali de florestas, de áreas conservadas, de águas, mas o que poucos conseguem relacionar, pessoal, é que mesmo um espaço urbano como o que nós vivemos é o nosso meio ambiente. E são poucos os seres humanos que conseguem ter essa mentalidade um pouquinho mais lúcida e mais evoluída para se pensar, certo? A cidade tem muito asfalto, tem muito concreto, tem pouca árvore, sim, mas é o meio onde nós vivemos, é o qual nós temos que trabalhar o nosso conceito de ambiente para que se torne o melhor ambiente possível, tá? Só que antes de discutir isso, pessoal, vamos trabalhar alguns conceitos importantíssimos, tá? Primeiro conceito. Aliás, vou trabalhar dois em um, o conceito de preservação e conservação. Tem muita gente que utiliza esses dois conceitos, pessoal, como se fossem sinônimos. Não são. Tem uma diferença berrante entre um e outro. Por quê? Quando nós falamos em preservar uma área, pessoal, não pode ter interferência humana nenhuma, não pode ter atividade humana, menos ainda econômica, nenhuma, tá? Então, quando você fala uma área de preservação, não pode ser desenvolvido nenhuma atividade humana, certo? Agora, uma área de conservação já permite essa interferência humana, já permite, por exemplo, uma atividade de baixo impacto. Vamos imaginar que uma determinada área de conservação ambiental tenha lá um núcleo de estudo de meio ambiente, um núcleo de estudos ambientais, onde você tem ali palestras para crianças pequenas, trilhas ecológicas. Isso gera um grande impacto? Não. Você vai conseguir ainda conservar a floresta, né, a mata, a vegetação, mas você consegue ter alguma atividade humana lá, não necessariamente uma atividade econômica, mas uma atividade de conscientização, de educação ambiental. Tá? Então, quando nós falamos em preservação e conservação, são dois conceitos bem diferentes, pessoal. Preservação não pode ter interferência humana. Conservação já pode, tá? E o nosso planeta, será que teríamos que preservar ou conservar? Eis a questão, pessoal. Com essa aula e com as próximas, vocês vão conseguir concatenar um pouquinho essas ideias aí e pensar um pouco mais adiante nesses conceitos, ok? Pois bem, como nós observamos, pessoal, essa interferência humana no meio em que vivemos? Por meio da chamada degradação. Essa degradação ela pode ser ocasionada no meio e pode ser sentida por meio das condições de vida, melhores ou piores de determinados locais no mundo. Você imagina uma área de proteção ambiental, você entra lá, que delícia, ar puro. Agora vai lá no centro de Pequim, na China, uma das cidades mais poluídas no mundo. Será que o ar seria tão purinho, tão gostoso quanto uma área de preservação ambiental? Com certeza que não, né, pessoal? Como que nós podemos sentir essa degradação, essa piora do ambiente? Nós podemos sentir por meio de uma palavrinha que vocês conhecem muito, chamada poluição. Não vamos entrar em tantos detalhes nessa aula de hoje, pessoal, mas existem vários tipos de poluição, né? Poluição atmosférica, poluição hídrica, poluição sonora, poluição visual, entre outras formas aí de poluição. Toda poluição, então, é uma forma de degradação do meio, pessoal, e nós podemos sentir por meio das condições de vida que acabam piorando, certo? Como que em Pequim você percebe os efeitos da urbanização? Como você percebe os efeitos da industrialização? Você percebe principalmente aí por causa dos gases que são emitidos na atmosfera, né? O ar fica poluído, fica cheio de fumaça, então as condições de vida dessas pessoas que lá residem acabam se deteriorando, certo? Pois bem, pessoal, é muito louco a gente falar de meio ambiente hoje, porque
não era um conteúdo escolar até poucas décadas atrás. Poucos sabem disso, tá? As primeiras conferências internacionais sobre meio ambiente, pessoal, estão chegando agora há 50 anos. Ou seja, 60 anos atrás, poucas pessoas falavam sobre meio ambiente ou de se pensar nesse meio onde nós vivemos, nesse ambiente onde nós vivemos, chamado planeta Terra. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, tem uma ideia muito interessante que surgiu aí há 50 anos atrás, mas somente há 50 anos atrás, a Revolução Industrial, pessoal, ou seja, esse impacto grande que nós tivemos no nosso planeta de produção, consumo, produção, consumo, produção, consumo, já tem quase 250 anos. E só de 50 anos para cá que buscou-se pensar no ambiente que nós vivemos. Pensando a nível macro, pessoal. Qual é o nosso ambiente? Qual é o nosso grande ambiente? O nosso planeta, pessoal. É daí que vem a ideia da teoria de Gaia, né? Gaia significa a deusa mãe, né? A deusa terra, né? O que seria essa teoria de Gaia, moçada? Na década de 70, foi levantada uma teoria de que a Terra seria um organismo vivo. Poderia ser comparado a um grande organismo vivo. Por quê? Porque ela tem muitos sistemas interconectados, ou seja, um sistema dinâmico. Esses sistemas, poderia colocar no plural aí, são todos integrados uns com os outros e são autorregulados. Sabe aquela coisa que a avó já falava? A natureza é sábia. Então, pessoal, em vez de utilizarmos o sábio, vamos falar autorregulado. A natureza ela tem todo um processo autorregulado, ela se regula. Ela tem, inclusive, uma grande qualidade, que é a qualidade da resiliência. O que é isso? Mesmo quando ela é degradada, mesmo quando ela é afetada, ela pode voltar aos seus estágios iniciais mediante uma disposição de tempo. Você vai lá e devasta uma área. Cara, se você não tocar mais nela, depois de muitos e muitos anos, pode ser décadas, pode ser séculos, aquilo ali pode vir a ter uma vegetação novamente, mas isso demanda tempo. Isso se chama resiliência, né? Ela é resiliente, ela pode voltar a um estágio anterior, ela se autorregula, certo? Só que, pessoal, essa concepção da teoria de Gaia, ela envolve o quê? Se nós entendermos o planeta como a nossa grande nave, né, o nosso sistema grande, dinâmico, integrado, autorregulado, nós temos que pensar em fazer diferente, pessoal, porque o que nós estamos fazendo o planeta não suporta. Nós vemos hoje a necessidade de se pensar um novo projeto de humanidade, tá? Um modelo diferente, um modelo que pudesse aliar aí justiça social, mais uma qualidade ambiental, tá? Isso aí, pessoal, já foi dado nome, tá? Já nomearam a criança, isso há 50 anos atrás. Recebe o nome de desenvolvimento sustentável, que eu sei que muitos de vocês já viram e até já estudaram um pouco. O que é desenvolvimento sustentável, galera? Basicamente, atender as demandas do presente, ou seja, conseguir atender toda a humanidade hoje, só que sem comprometer os recursos das gerações futuras. Por quê? Porque hoje a gente consome tanto, que a gente já está usando recurso em excesso, pessoal. É como se nós estivéssemos já utilizando os recursos que seriam destinados aos nossos filhos, aos nossos netos e aos nossos bisnetos. Sabe aquela ideia que você na tua casa, às vezes sua mãe vai lá, compra uma bandejinha de iogurte, né? Tem 6, 7 iogurtes, ela fala 1 por dia. Aí vai você lá e consome todos os 7 iogurtes no primeiro dia e fica uma semana sem iogurte para tomar, né? Quem nunca fez isso, né, pessoal? Eu acho que é a melhor ideia que nós temos para entender o desenvolvimento sustentável, pessoal, porque o que nós estamos fazendo hoje é exatamente consumir todos os iogurtes. Nós estamos consumindo tudo, cara. Nós temos um modelo muito consumista, pessoal. O nosso modelo de produção e consumo ele é muito falho, extremamente falho. Por quê? Porque o que movimenta ele é o consumo, cara. O que movimenta, lembra que nós trabalhamos no começo do ano? Qual é a mola propulsora? Qual é o combustível do capitalismo, pessoal? O consumo. Lembra que nós estudamos a diferença do consumo e do consumismo lá no início do ano? Então, galera, tem uma diferença muito grande entre ser consumidor e ser consumista. E a humanidade hoje ela está num ritmo tal que ela já está começando a consumir. Começando não, já está consumindo faz tempo recursos de gerações futuras. A ideia do desenvolvimento sustentável é você pensar num modelo novo para atender essas demandas do hoje, só que sem comprometer os recursos das gerações futuras. Ou seja, conseguir um crescimento econômico, fazer a população de maneira justa ter acesso ao consumo, que a população mundial possa ter um bem-estar material, não falte nada, mas que possa ser preservado o meio ambiente, né? E também as tradições culturais e sociais, né? Enquanto um patrimônio da humanidade. Galera, não é fácil, parece uma utopia, mas é o único caminho que nós temos aí para que a humanidade possa sobreviver aí nos próximos séculos. Temos que pensar
diferente, ok? Pois bem, vamos trabalhar outros conceitos aqui importantes que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, tá, pessoal? Mas é bom vocês já saberem. O primeiro é o conceito de hotspots. Hotspots significam pontos quentes, não tem a ver com vulcanismo, tá, pessoal? Hotspots, como vocês podem ver nesse mapa aí, são áreas do nosso planeta que possuem ecossistemas riquíssimos em biodiversidade. O que é biodiversidade? Bio é vida. Diversidade de formas de vida. Então, quando você fala que um local tem uma rica biodiversidade, significa que lá a vida se manifesta de muitas maneiras. Exemplo, não tem um macaco, tem 7, tem 70 espécies de macaco. Não tem um inseto, tem milhares de insetos. Não tem um tipo de samambaia, tem diversos tipos de samambaia. Então, quando nós falamos em biodiversidade, nós estamos falando nas diferentes formas que a vida se manifesta, tá? E todas essas áreas que vocês estão vendo no globo aí, ó, que estão mais escuras, são áreas ricas em biodiversidade. Só que são áreas, pessoal, que estão muito ameaçadas de destruição, sabe? É perigo iminente, tá? Logo, são prioritárias para a conservação. Percebam que aqui no Brasil tem 2 destaques aí, pessoal. Uma é a Mata Atlântica, que vocês podem ver ali no litoral, né, na costa brasileira, e a outra é o Cerrado. Calma que depois a gente vai falar mais disso nas próximas aulas. Ok? Beleza? Outro conceito importante, pessoal, o conceito de biopirataria. O que é isso? Olha a definição do autor. Acesso a recursos genéticos de um determinado país sem a autorização deste país e sem a repartição dos benefícios. O que é isso? Imagina que vem um país X, pesquisadores de um país X aqui no Brasil, acham lá um tipo de planta lá que tem uma substância que pode ter uma pomada para cura de alguma doença. Pode fabricar pomada para cura de uma doença. Só que essa planta só tem no Brasil. Essa planta acaba sendo pesquisada aqui, levada para esse outro país, se produz aí a pomada, o remédio, e esse outro país começa a ganhar dinheiro com isso. Isso se chama biopirataria, pessoal, ou seja, você ter acesso a recursos genéticos, né, plantas e animais de um determinado país, sem a autorização desse país, e o pior, na hora que você desenvolve um produto, você não divide a renda desse produto com esse país que tinha esse recurso genético, ou seja, uma sacanagem da grande, né? Tanto é, pessoal, que a ciência, o ramo da ciência que mexe com isso daí é a chamada biotecnologia. Ciência, pessoal, tem que ter ética também. Ciência tem que ter limite também, porque senão ela pode ser mal feita em prol da reprodução do capital, né? Em prol da manutenção desse sistema nefasto que nós estamos vivendo dessa maneira hoje de produzir, consumir, produzir, consumir, produzir, consumir. Por quê? Porque quando nós falamos em biopirataria ou biotecnologia, nós estamos falando de recursos genéticos, formas de vida, pessoal, seja da fauna ou da flora. É aí que vem a importância de se pensar a biossegurança, até onde isso daí é seguro, até onde a prática dessa ciência é importante, até onde ela é segura para a humanidade, tá? Então é daí que vem o conceito de biossegurança que nós trataremos também nas próximas aulas. Falou? Mais um conceito importante, para falar a verdade, mais 2, pessoal. Esse aqui, um deles eu acho que vocês já ouviram falar, a chamada pegada ecológica. O que é isso? Definição do autor, ó. É a medida da pressão que as atividades humanas exercem sobre o planeta e sobre os seus recursos. Ou seja, até onde o homem está influindo, está pressionando o planeta mediante as suas atividades para conseguir ter o seu bem-estar social, físico e material. Até onde o planeta aguenta isso daí, pessoal? Então essa medida de pressão ela é chamada de pegada ecológica. É lógico que tem muito conhecimento envolvido por trás disso, muitas pesquisas, muitos cálculos, tá? Quando você tem informações que são, como se diz, são oferecidas mundialmente a respeito da pegada ecológica, tem estudo de muita gente por trás, geógrafo, biólogo, demógrafo, entre outros profissionais que trabalham diretamente com essa questão da pressão da humanidade sobre a natureza, certo? Isso nós damos o nome de pegada ecológica. Pegada por quê? Pegada é aquela marca, né, pessoal, que nós deixamos às vezes no solo quando nós caminhamos. Pegada ecológica são as marcas que a humanidade está deixando no seu planeta, pessoal. Muitas delas irreversíveis, tá? Qual que é o contraponto? Como que a gente consegue medir, mensurar o que o nosso planeta está vivendo? É por meio da chamada biocapacidade. Qual o conceito, galera? Indicador que mede a área de terras e águas capazes de gerar recursos biológicos úteis e de absorver os resíduos produzidos pelas atividades humanas. Ou seja, é um indicador que é dado
em unidade de medida espacial, né? Então, a média área de terras e águas capazes de gerar recursos biológicos. Ou seja, quando eu falo em biocapacidade, nós temos que considerar um determinado espaço que seja disponível para oferecer tudo aquilo que o homem precisa, pessoal. Então, assim, será que num determinado espaço, lá num determinado país, a biocapacidade suporta tal população? Pega, por exemplo, ali, ó, uma área como, por exemplo, as áreas urbanizadas da China, onde nós temos as grandes cidades, Pequim, por exemplo, Xangai. Será que a biocapacidade daquele local suporta a pegada ecológica que eles estão deixando? Será que o que tem de recursos ali supre o que eles precisam? Lógico que não, pessoal. E detalhe que vocês têm que lembrar, hein? O consumo, galera, ele é muito variado, não dá nem para mensurar, não dá nem para comparar o consumo de um norte-americano com o consumo de um habitante, por exemplo, de algum país da África. Um norte-americano consome até 7, 8, 9 vezes mais do que um africano, por exemplo. Quanto mais desenvolvido o país, maior o acesso ao consumo, maior a pegada ecológica, pessoal. Consequentemente, esses países ficam com uma biocapacidade menor. Não é à toa que países como os Estados Unidos, países como da Europa, Japão, compram muitas coisas de fora, desde alimentos até petróleo, entre outros recursos. Por quê? Porque o que eles têm ali, a biocapacidade deles é pequena, pelo tanto de pegada ecológica que eles estão deixando, pela pressão que essas atividades deles colocam no meio. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, se todo cidadão do mundo, todo habitante do mundo tivesse a mesma força de consumo que os Estados Unidos, né, que um estadunidense, ou seja, tivesse a mesma renda e pudesse consumir igual, nós precisaríamos de pelo menos 6 planetas Terras para suprir todos esses recursos que todo mundo iria consumir. 6, pessoal, se todo mundo tivesse a capacidade de consumo de um norte-americano, tá? Então fica para nós pensarmos aí, pessoal, nós estamos com um modelo que não é nem um pouquinho sustentável. Nós estamos acabando com o nosso planeta. Só para vocês terem uma ideia, para a gente fechar, ó, atualmente a nossa pegada ecológica ela é 30% superior à biocapacidade do planeta. Ou seja, o que nós precisamos para sobreviver hoje, o que a gente toda hora quer consumir, precisa de produção para consumir, está 30% acima do que o planeta tem para nos oferecer, pessoal. Só para vocês terem uma ideia. Então vai ficar para a gente pensar um pouquinho esses conceitos, tá? Nas próximas aulas a gente vai trabalhar outros conceitos que envolvem meio ambiente, mas por hoje chega que eu estou percebendo que vocês estão cansados já. Falou? Qualquer coisa estou no chat, me procura. Abração, até a próxima!